Abençoados, melhor noite. Abençoados com todas as bênçãos. Melhor noite, melhor dia. Recebo que tudo está bem na sua vida. Recebo que hoje o seu dia foi um dia excelente. E a boa notícia é que amanhã ainda será melhor do que hoje. Uma saudação aí a toda a nossa audiência, a você que nos dá a honra, o prazer de estar nos ouvindo. Dependendo do dia, da hora, recebo que tudo está bem aí na sua vida. Nós aqui somos a Igreja de Cristo, cujo pastor é Cristo. O pastor da igreja é Cristo, o único pastor da igreja. E olha, pastor e cabeça. A Igreja de Cristo, ela tem um pastor e tem um cabeça, que é Cristo Jesus mesmo. Lá na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Hebreus, no capítulo 13, no versículo 20, me permita aqui ler contigo, que diz assim, ó: ora, o Deus da paz, que pelo sangue da aliança, a aliança eterna, tornou a trazer dentre os mortos, quem? A nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas. A Igreja de Cristo, ela tem um pastor. Ela não é um rebanho que está perdido por aí, à deriva, não. A Igreja de Cristo é um pastor aqui, que está na nossa mente, que é o próprio Cristo Jesus. Então, abençoados, sejam todos bem-vindos. Para nós é uma honra receber vocês aqui no nosso serviço, aqui na nossa live, podemos falar assim, onde nós vamos falar um pouco a respeito do Evangelho da Graça. Do Evangelho que foi confiado, que foi revelado unicamente, exclusivamente ao apóstolo Paulo. Eu sei que você pegando a sua Bíblia, você vai encontrar outros apóstolos também falando da graça. Mas o perito arquiteto, aquele a quem Deus confiou, que Deus levou no paraíso, para lá ele revelar o Evangelho da Graça, esse foi o apóstolo Paulo. Não foi o apóstolo Pedro, não foi Tiago, não foi João, não foi outro apóstolo qualquer. Foi o apóstolo Paulo. Temos aqui recebido alguns correios. Eu agradeço a você que tem nos passado alguns correios, tem nos incentivado, que tem nos relatado que tem sido bem recebido aí na mente por essa palavra, porque como nós falamos, essa palavra não é minha, não é nossa, não é aqui dos irmãos que congregam aqui em Santa Cruz da Serra, não. Essa palavra é do Evangelho da Graça de Deus, é o Evangelho que é o poder de Deus, que foi revelada ao apóstolo Paulo. A palavra está correndo e graças a Deus ela está sendo glorificada e muitas pessoas, muitos irmãos têm sido transformados, têm sido mudados na maneira de pensar. E por consequência disso, tem melhorado a maneira de viver aqui nesse reino. Porque o Evangelho diz que nós fomos chamados a reinar em vida, a viver bem aqui nessa terra. E só é possível você andar bem aqui nessa terra com conhecimento do Evangelho. O apóstolo Paulo, escrevendo a Romanos, no capítulo 5, no versículo 17, diz que só vai reinar em vida quem entender o Evangelho. Você ouve, o entendimento vem pelo ouvir, e Deus mesmo vai iluminar os olhos do seu entendimento. Então participe conosco, compartilhando aí as mensagens, bote aí no seu grupo de WhatsApp, nos seus grupos de Facebook, em outros grupos que você tem, para que a palavra corra e seja glorificada. E se for possível, também gostaria de incentivar você a se inscrever aí no nosso canal do YouTube, para que também nós consigamos chegar nesse canal e a palavra também corra de maneira bem excelente, como é feita por muitos aí dos nossos irmãos que nos honram, que nos orgulham, porque estão defendendo o Evangelho da Graça de Deus. Amém? Então, abençoados, vamos aqui agora a glória de hoje, porque o Evangelho fala que é de glória em glória, cada dia um assunto diferente, mas todos do Evangelho da Graça de Deus. O apóstolo Paulo, ele diz que rogo, meus irmãos, que faleis todos sempre as mesmas coisas. Não saí do Evangelho. São 14 cartas que o apóstolo Paulo escreveu e tem aqui assuntos para a vida toda. Tudo que é necessário no nosso conhecimento para se falar do Evangelho e se viver aqui nesse reino, está aqui, de Romanos até Hebreus, o Evangelho da incircuncisão, que foi confiada unicamente ao apóstolo Paulo. Então vamos aqui ao assunto que nós temos aqui hoje,
que é a lei da graça. Veja bem, a lei da graça não é a lei de Moisés. É uma lei diferente, a lei da graça. Lei é uma regra, não é isso? É uma norma de vida ou moral. Então nós vamos falar aqui da regra da graça, a maneira que temos que nos comportar segundo a graça de Deus. Hebreus capítulo 10, gostaria aqui de ler com você, versículo aqui bem excelente, bem conhecido nosso, mas temos recebido aqui muitos abençoados que estão chegando assim agora há pouco tempo, e é necessário que eles conheçam esses versos bem importantes para a nossa vida. Hebreus capítulo 10, no versículo 14, diz assim o apóstolo Paulo: porque com uma só oferta, veja bem, abençoados, uma única oferta, não são duas, não são três, uma única oferta, aperfeiçoou, olha o tempo do verbo, já aconteceu, aperfeiçoou para sempre. A perfeição, a oferta que Cristo fez foi para sempre, os que estão sendo santificados. E veja que é uma só oferta, e foi a oferta de Cristo. Não foi a minha oferta, não foi o meu jejum, não foi a sua oferta, não foi porque você se consagrou muito, não. Foi Cristo lá na cruz, ele morreu, ressuscitou e nos fez perfeitos para sempre. E veja bem, o pacto da graça é um pacto para o Espírito. O Evangelho da Graça, ele é para o Espírito. Olha, que te leva a uma boa condução dessa carne. Quando nós falamos aqui, ó, perfeitos para sempre, nós estamos falando do teu Espírito. E que fique bem claro isso, porque muitas das vezes nós paramos aí, conversamos com muitos abençoados, falamos assim para eles: olha, você é perfeito. Aí o santo olha para ele mesmo, olha para as dificuldades dele, olha para as coisas que ele faz na carne, como todos nós temos essas debilidades, e ele pensa: como é que eu posso ser perfeito com tanta debilidade que eu tenho? Mas quando o Evangelho diz aqui, ó, vamos repetir de novo aqui, ó, Hebreus capítulo 10, versículo 14, ele diz: porque com uma só oferta nos fez, está falando aqui, ó, do nosso espírito, está falando não da nossa carne, não da nossa condição carnal, mas do nosso espírito, perfeitos para sempre. Estamos aqui, abençoados, falando do espírito. E mais, não procure perfeição nessa carne. É importante você entender isso. Não adianta você procurar em mim mesmo, em você mesmo, ter uma carne perfeita, porque você não vai conseguir. Porque a perfeição que nos foi dada é no Espírito. O Evangelho da Graça, a lei da graça, ela é aplicada no nosso Espírito. Então, com esse conhecimento, você vai conduzir a sua carne de maneira correta, de maneira certa. Mas a carne, ela não tem perfeição. Quando você olha assim para mim, o que você vê? Você vê a carne. Esse que é o problema. O Espírito está aqui dentro. Quando eu olho para você, quando você mesmo se olha no espelho, o que você vê? Você não vê o Espírito, você vê a carne. O apóstolo Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 7, diz que nós somos um tesouro que está dentro de um vaso de barro. O tesouro é o Espírito, que está guardado aqui, e o vaso de barro é esse corpo, que é o veículo que temos que passar aqui, nesse reino aqui. Então, e diz mais, lá em Hebreus capítulo 2, versículo 14, diz que os filhos participam. Vamos ver aqui, ó, Hebreus capítulo 2. É importante lermos esses versículos, que são muito importantes, são versículos chaves para entendermos a lei da graça. Hebreus capítulo 2, versículo 14, ele fala assim, ó: porquanto, visto que os filhos de Deus, ele está falando aqui dos filhos de Deus, participam, não é que você seja, participam de carne e do sangue. É uma participação. Isso que você está vendo aqui não sou eu, é a minha participação de carne, onde está as debilidades. Agora, a perfeição está aqui dentro, no nosso espírito. A perfeição está dentro do seu espírito, que é você mesmo. E mais, e para essa participação, a Bíblia fala de outra lei. Para a participação do corpo de carne, a Bíblia ela fala de uma outra lei, que é a lei de Moisés, com 613 mandamentos, que foi dada para os judeus, para o comportamento aí dos judeus. São 613 mandamentos que foi dado para o povo judeu. Mas, veja bem,
tem duas coisas que é importante que você saiba a respeito da lei de Moisés. A religião, ela desconhece essas duas informações que nós vamos aqui passar para você, porque foi o Evangelho da Graça que nos deu essa informação. Primeira informação que é importante que você entenda a respeito da lei de Moisés. Não foi para os gentios. A lei de Moisés, ela não foi dada para o povo gentil. Veja só comigo em Romanos, vamos ler aqui, que diz aqui o apóstolo Paulo, porque nós temos visto aí muitos abençoados que são gentios procurando cumprir a lei dos judeus, a lei de Moisés. Mas veja o que diz aqui, ó, capítulo 2 de Romanos, no verso 14, diz assim, ó: quanto os gentios, gentio é todo aquele povo que não é judeu. Se você não é judeu, com certeza você só pode ser um gentio. Então diz aqui o Evangelho: quanto os gentios que não têm lei, olha só, lei de Moisés, quanto os gentios que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles para si lei. Então, para nós que somos gentios, que não somos do povo de Israel, a lei não foi dada para nós, de maneira nenhuma. Essa é a primeira coisa que você tem que entender. Não você vai se meter dentro de uma lei que nem foi dada para você. Batizar, jejuar, subir monte, batismo nas águas, essas coisas foram dadas para o povo judeu, não para nós que somos gentios. E o segundo detalhe que você precisa entender, que é muito importante a respeito da lei de Moisés: a lei que foi dada aos judeus teve um fim. A lei acabou, a lei terminou. Romanos capítulo 10, versículo 4. Vamos ler aqui, ó. Olha, abra sua Bíblia aí, anote esses versículos que são muito importantes, que diz assim, ó, Romanos capítulo 10, versículo 4. Por quê? Olha só o que diz, acompanhe comigo. Porque o fim da lei, qual é o fim da lei? É Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Se a lei teve um fim, a lei de Moisés teve um fim, e eu não sou judeu, como é que eu vou querer praticar a lei de Moisés? Não foi dada para mim, e se tivesse sido dada para mim, também não poderia praticar, porque esta lei já terminou. Essa lei já acabou, não existe mais. Então, é importante, você que quer agradar a Deus, você que pensa que está querendo fazer as coisas da vontade de Deus pela lei, é bom que você entenda isso. A lei não foi dada para nós, gentios, e se tivesse sido dada, a lei já terminou. Agora, a religião, ela desconhece essas duas informações. A religião, ela não sabe. Qualquer lugar chamado igreja evangélica que tem por aí, se você for perguntar isso aqui, eles não conhecem, eles desconhecem. Eles não sabem que a lei foi dada somente para os judeus, eles pensam que foi dada para todos os povos e não sabem que a lei acabou. Porque se soubesse, não estavam aí apresentando criança. Se eles soubessem que a lei já terminou, eles não estavam batizando nas águas, não estavam aí recolhendo dízimo. Se eles soubessem que a lei de Moisés já teve um fim, eles não estariam batizando ninguém nas águas, porque o batismo nas águas também era lá da lei de Moisés. Terminou. A religião, ela não tem essa informação. Terminou, teve fim. A lei de Moisés acabou. Não tem mais lei de Moisés. Então, qual é a nossa lei? Como é que nós vivemos? Qual é a nossa maneira de conduta? A nossa lei é a graça, a lei do Espírito. Nós somos um Espírito que estamos dentro de um corpo de carne e nascemos depois da cruz de Cristo, depois que Cristo morreu e ressuscitou. Então, a lei que nos rege, a lei que nos conduz é a lei da graça. Efésios capítulo 2. Versículo 8, o que diz? Pela graça, veja bem, não é pela lei, pela graça somos salvos, pela graça nós fomos salvos, não é que você vai ser. A lei da graça diz que quando Cristo morreu ali na cruz e ressuscitou no terceiro dia, ele pagou o preço pela nossa salvação, que ele já havia feito desde antes lá da fundação do mundo. Isso é a lei da graça, sem obras, não existe obras para essa lei. A lei da graça acabou. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de ninguém, não vem de vós, para que ninguém se glorie. Não, nós não vivemos pela lei de Moisés.
Não, esquece, abençoados. A lei de Moisés não foi dada para nós. A lei de Moisés não serve nas nossas vidas. Por quê? Nós não somos judeus e a lei de Moisés já acabou ali na cruz do Calvário, quando Cristo morreu e ressuscitou. O fim da lei é Cristo. Vivemos, andamos pelo Espírito. Veja bem, andamos e vivemos pelo Espírito, pelo Evangelho da Graça, pelo que está escrito no Evangelho de Romanos até Hebreus. Veja só aqui, ó, Romanos capítulo 8, vamos ler esse verso aqui bem interessante. Romanos capítulo 8, a maneira que nós vivemos, nós que somos gentios, que não temos lei e que nascemos depois da cruz de Cristo. Romanos capítulo 8, no versículo 1 diz assim, ó, para você que é um gentio, veja bem, portanto, agora quando? Depois que Cristo morreu e ressuscitou, agora nenhuma, veja bem, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí você poderia pensar, mas eu faço tanta coisa errada, como é que eu estou em Cristo Jesus? Preste bem atenção, estar em Cristo Jesus não é uma condição, estar em Cristo Jesus é uma posição que o próprio Deus colocou todos os seus filhos depois que ele morreu na cruz do Calvário. Se você nasceu depois da cruz e crê em Cristo, com certeza você está em Cristo, porque essa é a posição que ele te colocou. Não importa o que você está passando, não importa o que você está fazendo, porque isso é uma posição. Qual é a nossa posição? Estamos em Cristo Jesus. E se nós estamos em Cristo Jesus, veja só o que diz aqui o Evangelho. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nada pode te condenar. É dessa maneira que nós vivemos. Se não existe condenação, como é que você vai se meter debaixo de uma lei? Não pode, abençoados. A lei não foi dada para nós. Que não andam, olha só, que não andam segundo a carne, que não andam segundo a lei de Moisés. Quando o apóstolo Paulo fala aqui de carne, ele está falando da lei de Moisés, que foi um pacto para a carne. Era necessário ter obras. Nós não andamos segundo a lei de Moisés, porque nós somos gentios e a lei já acabou. Então nós não podemos andar segundo a carne, segundo a lei. Mas segundo o quê? Segundo o Espírito. Nós andamos segundo o Espírito. Acabou a lei. E mais, no versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida, que é a graça de Deus, em Cristo, veja bem, em Cristo Jesus, quando ele morre e ressuscita, livrou-me da lei do pecado e da morte. Você está livre do pecado e você está livre da morte. E diz mais no versículo 3. Pois o que era impossível. Você sabe o que é uma coisa impossível? Não pode ser possível de maneira nenhuma. Não existe maneira de acontecer. O que o apóstolo Paulo está aqui dizendo? Pois o que era impossível à lei, o que era impossível para a lei? A lei de Moisés. Visto que estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Então, se o pecado foi condenado na carne, você não pode andar segundo a carne, porque nenhuma condenação há para nós que estamos em Cristo Jesus, que andamos segundo o Espírito, andamos segundo a lei da graça, que está registrado de Romanos até Hebreus. É dessa maneira que nós andamos, é dessa maneira que nós vivemos aqui nesse reino. A lei de Moisés, para nós abençoados, é somente um conhecimento. Você vai lá, lê lá os outros livros, fora de Romanos e Hebreus, que você vai conhecer a lei de Moisés. Agora, praticar, ter como seu guia, se guiar pela lei, de maneira nenhuma, abençoado. Porque a nossa lei é a lei da graça, não é a lei de Moisés. A lei de Moisés acabou, não serve para nós. Veja bem, veja o que foi a lei de Moisés. Olha o que diz aqui o Evangelho, o que era a lei de Moisés. Hebreus capítulo 10, vamos ler aqui 2 versículos. Hebreus capítulo 10, abra sua Bíblia aí, por favor.
acompanhe, como nós falamos sempre aqui, pegue a sua Bíblia, pegue um papel, pegue uma caneta, anote, confira, não engula qualquer coisa, porque o apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, diz que por aí, ainda mais hoje, né, com a internet, essa tecnologia maravilhosa que nós temos, existem muitos faladores vãos, e principalmente os da circuncisão, aqueles que querem que você viva de acordo com a lei de Moisés. E nós já lemos aqui para você que a lei de Moisés não serve para nós, porque nós somos gentios, a lei não foi dada para nós, e se tivesse sido dada, a lei já terminou. Então vamos ver aqui, ó, o que diz aqui, Hebreus capítulo 10, o versículo 1 e o versículo 2. Começar aqui no versículo 1, diz assim, ó, a lei de Moisés, veja bem, aqui está falando da lei de Moisés, a lei tendo a sombra. Veja bem, olha só, olha o que é a lei. A lei era uma sombra, não é isso? A sombra não é uma coisa verdadeira, não é isso? A sombra dos bens futuros. A lei foi a sombra da graça de Deus. E mais, e não, a lei não era a imagem exata das coisas. Como é que você vai guiar a sua vida por uma sombra? Pela lei de Moisés. Não pôde nunca. Olha só, nunca. A lei nunca pôde, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece ano em ano, existia lá na lei de Moisés que era necessário que lá quem errasse, quem pecasse, teria que oferecer um sacrifício de ano em ano. E esse sacrifício, diz aqui o apóstolo Paulo, que nunca puderam aperfeiçoar os que se chegaram ao culto. Todas aquelas pessoas lá naquele tempo que eram judeus, que eram obrigados a fazer essas coisas, a lei nunca aperfeiçoou ninguém, porque eles pagavam o sacrifício, matavam o animal, pagavam o preço devido que a lei mandava, e mais para frente, no dia seguinte, já estavam com a mesma consciência de pecado. E o versículo 2 diz assim, ó, de outra maneira, olha só, uma pergunta que o apóstolo Paulo faz, de outra maneira, não teriam deixado de ser oferecidos? Os sacrifícios que eram oferecidos, se aperfeiçoassem o povo, eles já não teriam deixado de fazer esses sacrifícios, pois tendo sido uma vez purificados, aqueles que ofereciam sacrifício, os que prestam culto, nunca mais, olha só, nunca mais teriam consciência de pecado. Se a lei de Moisés, os sacrifícios, santificasse, purificasse alguém, o apóstolo Paulo aqui está dizendo que seria necessário apenas um sacrifício. Eu estava agora aqui me lembrando, por exemplo, da chamada Santa Ceia, que é todo mês, todo primeiro domingo, geralmente, não é isso? Celebrado a chamada Santa Ceia. Para quê? Para trazer comunhão com Deus, para que o crente, o filho, tenha comunhão com o Pai. Se isso fosse verdade, abençoado, segundo o que está escrito aqui, seria necessário fazer uma vez só. Mas não, é todo mês. No primeiro domingo tem a Santa Ceia, diz que o abençoado lá está em comunhão, mas no mês seguinte tem que ter ceia de novo. Então a comunhão acabou, é porque o sacrifício da lei, abençoado, não justifica ninguém, não purifica ninguém. É isso aqui que o apóstolo Paulo está dizendo, que as práticas da lei de Moisés não tira a consciência de pecado. Por quê? O abençoado oferecia um sacrifício pelos pecados, mas na frente estava se sentindo culpado de novo. E diz aqui, ó, nunca mais teria consciência de pecado. O abençoado, no dia da chamada Santa Ceia, porque não é Santa Ceia, era a Páscoa judaica, o reverendo pergunta, examine-se, pois, o homem a si mesmo. É isso? O que é examinar? O quê? Se tem pecado. E depois participe, trazendo uma consciência de pecado. Se aquela Santa Ceia tirasse a consciência de pecado, tirasse o pecado, no mês seguinte ele não precisaria perguntar a mesma coisa. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Mas como esses sacrifícios, essas ofertas não aperfeiçoam ninguém, então é necessário que eles façam todo mês, mas sem resultado nenhum. Não temos consciência de pecado. Porque na cruz, o que aconteceu com o pecado? Cristo aniquilou o pecado. Por isso que nós não temos essa consciência, abençoados. Não é que nós não fazemos algumas coisas erradas, porque nesse corpo de carne, nesse corpo pecaminoso, nós estamos sempre falhando. Mas nós não temos essa consciência que estamos em pecado. Por quê? Porque na cruz, Cristo aniquilou o pecado. Hebreus capítulo 9, versículo 26,
Leia aí comigo, por favor. De outra forma, falando a respeito do sacrifício de Cristo, diz, de outra forma, necessário seria preciso que fora padecer muitas vezes. Se o pecado continuasse, seria necessário que Cristo morresse, todo mês, pelo menos uma vez por mês, para tirar o pecado. Seria necessário padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, olha aqui, mais uma vez, mas agora quando? Lá na cruz, quando ele morreu e ressuscitou, na consumação dos séculos, porque ali a lei acabou, aquele século da lei de Moisés acabou. Uma vez por todas, uma única vez, se manifestou para quê? Qual foi o resultado da morte de Jesus, segundo escreveu aqui o apóstolo Paulo, no capítulo 9, no versículo 26, para aniquilar, para destruir o pecado, pelo sacrifício de si mesmo. Não foi pelo jejum, não foi pelo batismo, não foi porque o abençoado cortou o pescoço da galinha e botou lá na encruzilhada, não foi porque o abençoado subiu a escadaria da penha, não, abençoado, foi pelo sacrifício de Cristo. Ele aniquilou o pecado de uma vez para sempre. Acabou o pecado. Então, isso está bem, eu penso que isso está bem claro, que Cristo acabou com o pecado. Nós não temos essa consciência. Mas, então, vem aquelas perguntas que sempre nos fazem, e já me fizeram essa pergunta várias vezes, talvez, se você está nos ouvindo aí pela primeira vez, que talvez não conheça assim, bem o Evangelho, está assim, se questionando. Então, quer dizer que não tem pecado, eu posso fazer tudo, eu posso fazer qualquer coisa, posso, como diz aí na gíria, meter o pé na jaca? Olha, a boa notícia que eu tenho para você, nós vamos ler aqui, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Olha o que diz aqui, para você que pensa assim, ou está nessa dúvida. Diz assim, todas as coisas, tudo que você pensou aí, todas as coisas me são lícitas de livre para fazer, mas nem todas convêm. Nem todas convêm. Você é livre para fazer o que você quiser. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E veja bem, abençoados, preste bem atenção. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Na lei de Moisés, preste bem atenção, que eu vou te falar agora, que é uma das coisas mais sérias que eu tenho para te falar hoje aqui nessa noite, nesse serviço. Na lei de Moisés, ainda tinha uma oferta. Quando o abençoado lá, ele fazia alguma coisa errada lá, ou adulterava, ou deixava de cumprir lá um dos mandamentos, ele tinha uma oferta, ia lá, apresentava essa oferta e ele ficava tranquilo com Deus por um tempo, até ele errar de novo. Mas acontece que agora na lei da graça, o negócio é muito mais sério, porque não existe sacrifício, não tem sacrifício. Se você adulterar, se você se meter debaixo de um adultério, se você se meter debaixo, beber todas, se você sair por aí assaltando, matando, o que vai acontecer? Gálatas capítulo 6, veja se isso aqui não é mais sério do que a lei de Moisés. Porque já ouvi alguém falar assim, porque na graça é uma beleza, pode fazer o que quiser. Pode, abençoado, pode, mas veja aqui, Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não, olha só, na lei da graça, diz assim, de Deus, olha só, de Deus não se zomba, com Deus não se brinca, com Deus não tem brincadeira. Por quê? Tudo, olha o que está escrito aí, tudo que você plantar, o que vai acontecer? Você vai colher. E tem mais aí, não adianta sacrifício. Não adianta. Você quer, não, eu adulterei, eu vou fazer um sacrifício aqui, vou fazer um jejum, vou fazer isso, vou fazer aquilo, para Deus me perdoar. Não vai adiantar, rei, porque perdoado você já está. Você já foi perdoado por Cristo. Agora, o Evangelho é bem claro. De Deus não se zomba, com Deus não se brinca. É muito mais sério do que lá na lei de Moisés. O que você plantar, você vai colher. Essa semana eu estava vendo televisão, talvez você tenha visto, uns abençoados se meteram a assaltar um banco aí. E na hora lá, parece que alguma coisa deu errado. Eles trocaram um tiro lá com a polícia. O que aconteceu com os abençoados? Todos eles morreram. Perderam a salvação? Claro que não. Se são os filhos, não perderam a salvação, mas perderam o direito de viver aqui nesse reino.
continuam filhos, continuam salvos. Mas por que plantaram errado? De Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Tudo que você plantar, tudo você vai colher. E preste bem atenção, abençoado. Uma coisa muito séria. O plantio é assim. Agora a colheita, infinitamente mais. A colheita é sempre muito maior do que o plantio. Então preste atenção naquilo que você está plantando aí na sua vida. Hebreus capítulo 10, volte aqui, Hebreus, rapidamente, no versículo 10, olha bem o que diz aí, Nessa vontade é que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo. Fez uma vez por todas. Não existe outra forma de sacrifício pelo pecado. Somente o sacrifício de Cristo. Se você fizer errado, se você plantar errado, você vai colher. Não adianta você se arrepender. Conta a Deus, não tem arrependimento, você não vai se arrepender, porque você já nasceu perdoado. Não adianta você ir correr lá para a igreja e participar da Santa Ceia para Deus te perdoar, que Ele não vai te perdoar, porque Ele já te perdoou. Não adianta você ir lá para o gabinete do pastor se confessar, ou procurar lá o gabinete lá do padre para confessar os seus pecados, para Deus te perdoar. Você não vai, porque Ele já te perdoou. Agora, você vai colher aquilo que você plantou. 2 Coríntios 5,19... diz que lá na cruz, Deus mesmo estava lá, não levando em consideração os seus pecados. Diz que Deus reconciliou com Ele mesmo todos os seus filhos, e não considera mais os nossos pecados. Você já nasceu perdoado para Deus, mas se plantar, você vai colher. Essa é a lei da graça. A lei da graça é essa. Você é um filho, sempre filho, nunca vai se perder, não tem como se perder, porque é um filho desde antes da fundação do mundo, foi escolhido antes das obras, e não tem mais perdão, porque Ele já te perdoou, mas o que você plantar, você vai colher. Essa é a lei da graça. Hebreus capítulo 10, no versículo 14, olha o que diz. Por quê? Já lemos, vamos ler de novo. Porque com uma só oferta, e essa oferta aconteceu muito tempo antes de você chegar nesse corpo de carne. Antes de começar a nossa participação, essa oferta já tinha sido feita por Ele lá na cruz. Por isso que Ele nos fez perfeitos para sempre. As nossas obras não podem invalidar esse sacrifício que Ele fez por nós. De maneira nenhuma isso aqui pode mudar, abençoados. Porque foi o próprio Cristo que fez. A lei de Moisés, com seus mandamentos, 613 mandamentos. Isso aqui não era brincadeira, abençoados. Eram 613 mandamentos. Não traz uma limpa consciência. Se você se meter com a lei de Moisés, você sempre vai se ver pecador. Você vai se ver querendo pedir perdão a Deus, vai querer oferecer algumas coisas. Entenda, abençoado, essa carne, o nosso corpo, nunca vai se sujeitar a Deus, nunca vai se sujeitar à lei da graça, vai querer sempre levar para o lado dele. Mas nós andamos segundo o Espírito, vai sempre te apresentar em debilidade, vai sempre te levar para as obras. Por isso você tem que correr, esquece a lei de Moisés, porque não serve para nós. Nós andamos segundo o Espírito. Olha, Romanos, vamos aqui a Romanos capítulo 7, versículo 6. Veja aí o que diz o apóstolo Paulo, 7,6. Mas agora, olha só, olha que coisa tremenda, diz aqui o apóstolo Paulo, que o próprio Deus conquistou para os seus filhos ali na cruz. Mas agora, cadê? Versículo 6. Mas agora estamos livres da lei. Estamos livres, nós somos gentios, a lei nunca foi dada para nós, e ali na cruz, o Cristo deu fim à lei, acabou com a lei. Mesmo, já falamos 2 vezes, a terceira vez, mesmo se a lei tivesse sido dada para nós que somos gentios, olha o que ele diz aqui. Mas agora, depois que Cristo morreu e ressuscitou, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, a fim de servirmos a Deus em novidade de espírito, e não na velhice da letra, e não na lei. Nós somos chamados a servir a Deus pela lei da graça, e não pela lei de Moisés. Veja bem aqui, volte aqui, no versículo 4, Romanos capítulo 7, versículo 4. Veja só o que diz aí, 4. Assim, meus irmãos,
também nós estamos mortos à lei pelo corpo de Cristo. E como é que se chamava o corpo de Cristo? Jesus de Nazaré, quando ele morreu e ressuscitou, para que sejamos de outro. Nós morremos para a lei e agora somos da graça. Morremos para a lei de Moisés e agora nós pertencemos à lei da graça, à lei do ressuscitado. Nós, abençoados, não temos nada a ver com a lei de Moisés. É isso que nós estamos querendo aqui, te falar nessa noite. Nós, os gentios, que nascemos depois da cruz, não temos nada a ver com a lei de Moisés. Essa história de jejum, essa história de batismo, essa história de submonte, imposição de mãos, apresentação de criança, dízimos, santa ceia, nós não temos nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso, abençoados. Nós somos gentios, isso tudo foi dado lá para o judeu. E mais, acabou. Romanos capítulo 10, versículo 4. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. A nossa lei agora é a lei da graça, a lei do evangelho da incircuncisão, que está de Romanos até Hebreus. Essa que é a nossa lei, essa que é a nossa vida aqui. É dessa maneira que nós servimos a Deus, pela lei da graça, não é pela lei de Moisés. Não serve para nós, abençoados. Estamos mortos para a lei e vivos na graça. Veja bem, nós estamos vivos na graça. A lei de Moisés era uma sombra. Uma sombra. A nossa realidade, a nossa realidade hoje aqui nesse mundo é a lei da graça. Essa que é a nossa realidade. Nós vivemos dessa maneira. Não vivemos lá nas sombras. Colossenses capítulo 2, veja aqui mais uma vez que o apóstolo Paulo, ele ratifica isso que ele fala, Colossenses capítulo 2, no versículo 17. Acompanhe aí, por favor. Está escrito assim, Colossenses 2,17. Estas são sombras, olha só, falando da lei de Moisés. Estas são sombras das coisas futuras. E que coisas futuras eram essas? A graça de Deus, abençoado. A lei da graça. A lei de Moisés era uma sombra, como nós lemos lá em Hebreus capítulo 10, versículo 1. Aqui em Colossenses 2,17, o apóstolo Paulo fala a mesma coisa. Que a lei de Moisés era sombra das coisas futuras. Era sombra da lei da graça. A realidade, porém, encontra-se aonde? Em Cristo. Diz o apóstolo Paulo, a nossa realidade encontra em Cristo, no evangelho da incircuncisão. O evangelho que foi confiado ao apóstolo Paulo. É aqui que está a nossa realidade. Se você viver na lei de Moisés, você vai estar se guiando por uma sombra. Imagina, você vai olhar assim a sombra, eu vou por aqui, você vai se perder. Você não vai se ver salvo, você vai se ver perdido, porque a nossa realidade é Cristo Jesus. A religião, toda religião, principalmente a chamada evangélica, vive na sombra. Você pode perceber que lá, o que tem lá? Dízimo, batismo nas águas, a chamada Santa Ceia, o que mais que tem lá? Imposição de mãos, unção de óleo, todas essas obras que participavam lá das sombras. Se eles estão fazendo essas obras, é porque estão vivendo de acordo com a sombra, praticando as obras da lei de Moisés. Não é para praticar a lei das obras, abençoadas, é para deixar Hebreus, volte a Hebreus aqui mais uma vez, no capítulo 6, no versículo 1 e no versículo 2, olha o que diz aqui, Hebreus, capítulo 6, versículo 1, versículo 2, nós temos visto as igrejas, as chamadas igrejas evangélicas, que estão vivendo na sombra. Quando o evangelho diz uma coisa, eles estão fazendo outra. Olha aqui, Hebreus 6, 1, pelo que? Deixando já, é para deixar, é para fazer, deixando já o quê? Os ensinos elementares, os rudimentos da doutrina de Cristo. E quais eram os rudimentos? Veja bem, prossigamos para a perfeição, porque se você ficar na doutrina de Cristo, nos rudimentos, você não vai chegar à perfeição, você vai ficar na sombra, não lançando de novo o fundamento de quê? Do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus.
o ensino sobre o batismo e imposição de mãos e sobre a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Se você se meter com a lei de Moisés, se você se meter com os rudimentos lá de Jesus de Nazaré, que está escrito aqui, ó, batismo, imposição de mãos, e essa relação aqui, ela poderia ter 613 itens, você vai estar vivendo debaixo da sombra. É para deixar a lei de Moisés, abençoado. Vamos aqui imitar o apóstolo da graça. É para deixar a lei de Moisés. É para esquecer essa doutrina chamada dos judeus lá da lei. Porque nós vivemos a lei da graça. Nós que somos gentios, estamos debaixo da lei da graça. A lei de Moisés, diz aqui o apóstolo Paulo, é para deixar. Esquece, não serve para nós. Porque Cristo já fez todas essas coisas para nós. É por isso, abençoados, é por isso que nós vemos aí na religião os abençoados vivendo com medo. Por quê? Estão na sombra. Imagina uma pessoa quando está na sombra, num lugar assim meio que não tem a visão perfeita, não conhece a perfeição, ela vive com medo. Medo do quê? Medo do diabo. É mais que você vê nas chamadas igrejas chamadas evangélicas, os abençoados com medo de ir para o inferno. Imagina que coisa absurda. Um filho de Deus que foi escolhido por Deus lá antes da fundação do mundo e que foi justificado por Deus ali na cruz, está com medo de ir para o inferno, está com medo de perder a salvação, porque ele pensa que tem que fazer alguma coisa para se salvar, e você não se salvou, você foi salvo. É o contrário, você não fez nada para se salvar. Quando você chegou aqui nesse corpo de carne, nessa participação, você já chegou salvo. Um filho de Deus, porque está lá nas sombras, vive com medo do pecado, tem medo de Deus castigá-lo. Olha, eu quando eu estava lá na religião, naqueles meus 30 anos, olha, eu tinha um medo terrível de Deus pesar a mão sobre a minha vida. Porque a religião me falava, olha, Deus é fogo consumidor. Se você não cumprir os mandamentos da lei, Deus vai pesar a mão sobre você. Pessoal, é exatamente o contrário. É para você deixar, não é para você fazer, é para você esquecer. Deixe as práticas da lei de Moisés. Saia dessa sombra, abençoado. Venha para a realidade, que é Cristo Jesus. A nossa realidade é a graça, é a lei da graça que está estabelecida de Romanos até Hebreus. Viver pelo Espírito, viver por fé. Diz que aqui o justo vai viver por fé. Deus não vai te castigar, você vai colher o que você plantou. Porque não tem mais sacrifício por essas coisas que você faz errado. Não, eu errei, vou fazer alguma coisa para Deus me perdoar. Porque não vai, porque não tem mais sacrifício. O sacrifício nós lemos aqui, foi o primeiro verso que nós lemos, Hebreus capítulo 10, versículo 14. Com uma só oferta, Ele te fez perfeito para sempre. Agora você tem que ter a sua posição. A nossa realidade é a lei da graça. É a lei da graça. Olha, já estamos aqui já chegando aqui ao final. Vamos ver aqui, ó, a nossa realidade. Porque a nossa realidade é essa aqui, ó. Efésios capítulo 1. Vamos ler aqui alguns versos que falam a respeito da nossa realidade em Cristo Jesus. Veja bem. Efésios capítulo 1, versículo 3, que diz assim, ó: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, o próprio Deus, olha bem, o próprio Deus, nos abençoou, abençoado. Ele já nos abençoou. Essa aqui é a nossa realidade em Cristo Jesus. Nós somos abençoados. E diz mais, com todas as bênçãos espirituais. Por que espiritual? Porque o pacto é do Espírito. O pacto não é da carne. O pacto é aqui, ó, no Espírito. Você começa entendendo. Essa é a nossa realidade. Essa é a nossa posição em Cristo Jesus. Abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Em Cristo, juntamente com Cristo, não separado de Cristo, aqui, ó, no Espírito. E o versículo 4, olha o que diz: Pois nos elegeu Ele, Deus, nos elegeu nele mesmo. Quando que foi isso? Olha a nossa realidade. Antes da fundação do mundo. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor.
Essa que é a nossa realidade. Não é você procurar fazer alguma coisa para ser salvo. Não é você procurar fazer um sacrifício para agradar a Deus. Você tem que entender que a nossa posição, a nossa realidade é que nós já somos salvos, santos e irrepreensíveis em amor. E o versículo 5, veja bem, e nos predestinou. Você foi predestinado por Deus. Para quê? Para ser filho de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo. De que maneira? Segundo o beneplácito de sua vontade. Segundo da maneira que ele quis abençoar. Não foi segundo o meu querer, não foi segundo a lei de Moisés, mas foi segundo a lei da graça. Quando ele te escolheu lá antes da fundação do mundo, ele não precisou das tuas obras. Porque nós vamos repetir, Hebreus capítulo 10, versículo 14, com uma só oferta, ele te fez perfeito para sempre. Essa é a realidade da lei da graça. Ele que pagou o preço por mim, ele que pagou o preço por você, não foi você. Preço tinha lá na lei de Moisés, mas a lei de Moisés, o que foi que aconteceu? Acabou, teve fim. Romanos capítulo 10, versículo 4. O fim da lei é Cristo. E mesmo se tivesse lei, abençoado, nós somos gentios, a lei não serve para nós. A lei não foi dada para o povo gentio. A lei foi dada para o povo judeu. E nós somos gentios. E mesmo que tivesse sido dado para nós, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Acabou, não tem mais lei de Moisés. Então, a nossa realidade em Cristo Jesus, que está escrito aqui, é essa: ó, abençoados com todas as bênçãos, eleitos desde antes da fundação do mundo, santos. Você é santo aqui no Espírito. Estamos falando de você, não estamos falando do seu corpo de carne. Já falamos, vamos repetir. Não procure santidade nesse teu corpo. Você tem que educar o teu corpo. Porque tem uns abençoados que são chegados umas coisinhas aí, mas com a educação do Evangelho. Quando você entende a sua realidade, a sua verdadeira posição em Cristo Jesus, então você educa esse teu corpo aí. Nós somos irrepreensíveis aqui, ó, no Espírito, e predestinados desde antes da fundação do mundo. Essa é a nossa realidade em Cristo Jesus, de acordo com a vontade de Deus. Essa que é a verdade do Evangelho. Essa que é a verdade da lei da graça. A lei de Moisés diz que você tinha que fazer, mas isso não foi para nós, porque Cristo ali na cruz já fez todas as coisas, nos colocou de uma realidade da lei da graça, que ele mesmo, com uma só oferta, ele nos fez perfeitos para sempre. Não é até o próximo jejum, não é até a próxima semana, não é até você se comportar bem, não. Isso aqui é para sempre, independente do que você faça, independente até do que você sinta. É porque ele, com uma só oferta, nos fez perfeito para sempre. Essas coisas que você faz segundo a carne, nós já te falamos aqui e vamos te lembrar para ficar bem vivo na tua mente. O que você plantar, você vai colher. Mas filho dele, perfeito para sempre, você vai continuar perdoado de todas as coisas. Essa é a realidade que ainda é desconhecida de muitos filhos. De muitos filhos que não conhecem a verdadeira realidade. Tem filhos aí que vivem amedrontado com tudo, tem medo até da própria sombra, mas são filhos de Deus que precisam conhecer essa verdade. Se você está interessado em participar dessa divulgação dessa verdade para que essa realidade chegue a outros, participe conosco, compartilhe aí essa mensagem para que ela chegue a outras pessoas e elas confiram aqui, ó, no Evangelho da Graça, a nossa verdadeira posição em Cristo Jesus. Compartilhe as mensagens, se inscreva aí no nosso canal para que essa palavra chegue também a outros, não é isso? E concluímos aqui em 2 Tessalonicenses, nosso último verso, segunda carta que Paulo escreveu a Tessalônica, no capítulo 3, abra sua Bíblia, por favor, é importante que você leia, só o versículo 1. A razão aqui é do nosso trabalho aqui, do nosso serviço, que nós aqui estamos fazendo e contamos com a sua ajuda, com a sua colaboração, porque não existe outra maneira da palavra correr. Olha o que diz aqui,
Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Finalmente, para encerrar, irmãos, amada do Senhor, amada de Cristo, orai por nós. Ore por nós, não é isso? Diz aí que nós somos um povo que não oramos. Isso é mentira, nós oramos 24 horas por dia, mas não precisamos estar gritando, falando alto. Oramos 24 horas por dia, oramos no Espírito e sem cessar. Para quê? Para que a palavra do Senhor, a lei da graça, que é a palavra do Senhor, se propague, para que ela corra, que ela seja reconhecida e seja glorificada. Esse é o nosso trabalho, como também é entre nós, não é isso? Essa palavra já nos alcançou, já nos salvou aqui na nossa mente, e agora o nosso trabalho é para que essa palavra corra e seja glorificada. E para isso, nós contamos com a ajuda de toda a amada do Senhor, compartilhando as mensagens e se inscrevendo no nosso grupo aí do YouTube. Nós recebemos que essa semana seja uma semana bem excelente na sua vida, que Deus mesmo fale aí no seu coração, no teu espírito, porque nós vivemos debaixo do Evangelho da lei da graça, o Evangelho que nos salvou lá antes da fundação do mundo e hoje está nos salvando aqui na nossa mente. Abençoados com todas as bênçãos. Tenha aí uma excelente noite.